No ano de 2036, a população humana aumentou drasticamente, levando à escassez de recursos em todo o planeta e a uma grave poluição ambiental. Para continuar vivendo, os cientistas voltaram sua atenção para o antigo vizinho da Terra, Marte, e lançaram várias sondas carregadas com algas, permitindo que a bioengenharia se desenvolvesse lá, produzindo oxigênio para a sobrevivência humana. Muito rapidamente, 20 anos se passaram, e o teor de oxigênio em Marte estava cada vez mais alto, prestes a atingir o padrão de vida humano. Até que certo dia, a detecção biológica mostrou que o teor de oxigênio em Marte começou a diminuir, e não houve outra escolha senão enviar vários cientistas para verificar. A única mulher, a Eli, é uma bióloga e a comandante desta missão, e os outros membros da equipe são também destacados em suas áreas. Junto com eles estava o cão-robô Pathfinder. Pouco depois, a nave se separou da estação espacial, e eles partiram com esperança rumo a Marte. Após mais de meio ano de voo, a nave chegou à órbita prevista sobre Marte, procurando um local adequado para pousar. Justo quando todos se preparavam para liberar o módulo de pouso, a nave foi subitamente atingida por uma forte tempestade solar, e uma grande quantidade de raios gama causou danos em várias partes da nave. Neste momento, o calmo Polly pediu a todos que entrassem rapidamente no módulo de aterrissagem, ficando para trás para ajudá-los manualmente a se desprender, mas logo descobriram que o sistema de posicionamento do módulo de aterrissagem também estava danificado, então tiveram que mudar para controle manual. Descartaram o trem de pouso que continha o cão-robô e abriram os airbags de amortecimento, caindo com força na beira de um penhasco, rolando pela inclinação até finalmente parar. Os sobreviventes, por sorte, estavam de pé no solo de Marte. Mas a seguir, eles tiveram que enfrentar a realidade. Naquele momento, eles não apenas perderam o contato com a nave, mas também estavam muito longe do local de pouso previsto. Pegaram o mapa que tinham consigo e, ao identificá-lo, souberam a localização do laboratório de bioengenharia, onde havia suprimento suficiente de oxigênio e comida, e precisavam chegar lá antes que o oxigênio se esgotasse. Como uma pessoa ficou gravemente ferida durante o pouso e não conseguia andar, tiveram que deixá-la para trás, e os 4 restantes seguiram em direção à base. Olhando para a desolação ao redor, sentiam cada vez mais que algo estava errado. Claramente, algas foram cultivadas por 20 anos. Como não havia nenhum vestígio, com essa dúvida, só restava continuar. E quando chegaram animados à base, a cena diante deles os lançou novamente no desespero. Toda a base estava em ruínas. Parecia abandonada há muito tempo, sem nada que pudesse sustentar a vida. E neste momento, o nível de oxigênio deles está cada vez mais baixo, só podendo sentar-se no chão e esperar pela morte. No desolado Marte, sem suprimento de oxigênio, os cientistas sentam-se no chão em desespero. As algas cultivadas por anos já desapareceram sem deixar vestígios. Agora, eles não têm mais ânimo para buscar a verdade, pois o oxigênio que carregam está prestes a acabar e começam a contar os momentos finais de suas vidas. Pouco depois, Peter, que foi o primeiro a ficar sem oxigênio, estava em grande sofrimento e caiu no chão lutando. Quando estava prestes a perder a consciência, instintivamente abriu a máscara. E, surpreendentemente, ele conseguiu respirar. Rapidamente virou-se para contar aos outros colegas de equipe. Todos, incrédulos, abriram as máscaras e respiraram profundamente o ar de Marte, ao mesmo tempo achando estranho, pois haviam detectado que o nível de oxigênio em Marte era muito baixo e ao redor estava desolado, sem algas para produzir oxigênio. Como não conseguiam explicar esse fenômeno, decidiram primeiro encontrar uma maneira de notificar Ellie na nave. Com o anoitecer se aproximando, resolveram descansar no local. A noite em Marte continua fria, então acenderam um antigo base abandonado para se aquecer. Nesse momento, o cão-robô que haviam deixado para trás também encontrou o local. Pete, que o recuperou, verificou seu corpo e descobriu que o chip interno estava gravemente danificado, planejando destruí-lo para retirar o navegador de energia interna. Ao ouvir que eles queriam danificá-lo, levantou-se imediatamente e mudou para o modo de combate, lançando os 3 para longe. Bowen levantou-se e pegou uma barra de aço, mas para o cão-robô, isso era como cortar salsicha. Em seguida, aproximou-se passo a passo de Bowen, mirou e quebrou uma de suas costelas. Levantou-se, voltou à sua forma original e foi embora. Acontece que o cão-robô ativou seu modo de simulação para se proteger e quando ele voltar, estará pronto para atacar. Hoje em dia, eles estão em grande perigo e precisam encontrar rapidamente uma maneira de sair. Após uma longa jornada, encontraram um veículo de exploração abandonado, desmontaram o rádio e conseguiram estabelecer contato com a nave. Quando Ellie soube do que aconteceu com todos, ela disse que a nave foi gravemente danificada por uma erupção solar e não pode liberar o módulo de resgate. Agora, a única solução é que eles caminhem 100 km para encontrar o módulo de aterrissagem da nave espacial de 30 anos atrás. Além disso, o combustível restante do Marte 1 é pouco, não podendo manter-se em órbita por muito tempo, e em 19 horas terá que retornar à Terra. Então Peter e os outros precisam chegar lá rapidamente. O tempo é curto e os 3 partiram rapidamente. 3 cientistas estão presos em Marte deserto, com um cão-robô hostil os observando atentamente. Para escapar de Marte, eles precisam caminhar 100 km para encontrar o módulo de pouso. Mas como se não bastasse, na Marte 1, Ellie descobriu que uma tempestade marciana se formou, exatamente na frente da rota deles, com temperaturas de 50 graus negativos, e eles devem encontrar abrigo. Neste momento, a tempestade já havia chegado, mas felizmente havia uma caverna por perto, e os 3 se esconderam lá dentro. Nesse momento, a máquina-cão também chegou do lado de fora da caverna, olhando para eles de forma ameaçadora, mas devido à intensidade da tempestade, teve que desistir de atacá-los. Foi então que Peter revelou o segredo. A nave só tinha espaço para 2 pessoas, e ele escolheu ficar para trás e atrair a máquina-cão, permitindo que Jerry e o outro partissem. No entanto, Jerry, com segundas intenções, não pensava da mesma forma. Pouco tempo depois, a tempestade passou, e os 2 que acordaram perceberam que Jerry não estava lá. Na verdade, ele tinha levado o rádio e planejava sair em segredo, mas não correu muito antes de encontrar o cão-robô vingativo, que rapidamente o matou.
Restaram apenas Peter e Bowen, que tiveram que procurar Jerry para recuperar o rádio. No caminho, de repente, viram uma grande quantidade de algas, e Bowen encontrou inúmeros insetos ao redor do corpo de Jerry. Ele achou que deviam ser algum tipo de nematóide, e rapidamente pegou o coletor de amostras para recolher os insetos, pois isso certamente seria uma descoberta incrível. Supôs que eles deviam ter consumido as algas de Marte para produzir oxigênio, por isso havia poucas algas, mas ainda havia ar. Mas não andou muito longe. Bowen descobriu que seu traje espacial foi perfurado por nematóides, e então inúmeros nematóides foram atraídos pelo cheiro de sangue, cercando-o densamente. Vendo que não havia como escapar, Bowen jogou a amostra para Pete e, em seguida, incendiou os vermes aos seus pés. Num instante, uma enorme onda de choque se espalhou ao redor, tendo como centro o local da explosão. Até mesmo Ellie no espaço percebeu a anomalia. Agora, só restava Pete, e o oxigênio ao seu redor foi sugado instantaneamente, quase fazendo-o desmaiar. Esforçando-se para manter-se acordado, continuou avançando, e finalmente, no último momento, encontrou o módulo de pouso. Com a ajuda de Ellie, conseguiu abrir todos os equipamentos do módulo. Nesse momento, Pete caiu novamente em desespero, pois devido à idade, a bateria usada para a ignição já estava sem carga, e não havia nada ao redor que pudesse acender. Nesse momento, a Mars One também precisava ajustar sua órbita para retornar à Terra. Desanimado, Pete só pôde contar a Ellie, através do rádio, tudo o que aconteceu em Marte e confessar o amor que guardou em seu coração por muitos anos. Os dois, em sintonia, não disseram mais nada, apreciando silenciosamente o tempo que restava, até que a nave ajustou sua órbita e eles perderam contato. Desesperado, Pete só pôde esperar a chegada da morte. Nesse momento, o drone lançado pelo cão-robô também chegou ali. Pete teve uma ideia. O cão-robô tinha uma bateria de alta voltagem, então ele rapidamente se levantou para preparar uma armadilha, aguardando sua chegada. Não demorou muito para que o cão-robô, vindo para se vingar, aparecesse silenciosamente na frente de Pete. Após a varredura, ele iniciou o ataque, mas acabou acionando a armadilha, sendo explodido em pedaços junto com o drone. Pete também conseguiu pegar a bateria e ativou o módulo de pouso, deixando Marte com um forte impulso, mas perdeu a propulsão no meio do caminho e desmaiou ao ver a distante Marte 1. Nesse momento, Marte 1 emitiu um alerta ao detectar o módulo de pouso sem propulsão. Ela vestiu rapidamente o traje espacial, mediu a distância com infravermelho e lançou um cabo em direção a Pete, usando a força de recuperação para rebocar a nave de volta. Com o esforço dela, conseguiu resgatar Pete com sucesso. Agora, de toda a equipe, restam apenas os dois. Após enfrentar muitos perigos, finalmente completaram a missão. Pilotando a nave, iniciaram a jornada de volta à Terra.